Olá, preciosos irmãos e irmãs. Eu fico perplexo, imaginando, analisando toda a minha trajetória aqui nesse mundo. Pois nasci em extrema pobreza, próximo ao Vale de Jequitinhonha, em Minas Gerais. O destino me trouxe à Bahia. De lá fui para São Paulo. Morei no tempo de solteiro 1 ano na capital. De lá retornei à Bahia. Fui até o estado do Espírito Santo na época, pegar café, colher café. Voltei à Bahia. Na Bahia eu me casei. O destino me trouxe ao estado de São Paulo. Depois de casado, fui morar no litoral de São Paulo, na cidade de São Sebastião. O Altíssimo de lá me trouxe a Cacoal, estado de Rondônia. De Cacoal fui até Pimenta Bueno, Rondônia. De Pimenta Bueno, Cacoal, Ji-Paraná, Rondônia. De Ji-Paraná a Buritis. Estou no estado de Rondônia há 23 anos. Aqui onde moro, cheguei em Buritis em grande pobreza, adentrei em uma mata, na época 56 quilômetros da cidade, hoje apenas 52, porque tiraram as curvas da estrada. A minha pobreza era imensa, pois precisava vir de Buritis à minha propriedade rural, a pé, andando em cima de caminhões de tora de madeira. Isso quando conseguia. Às vezes saía de Buritis 2 horas da madrugada para chegar à noite aqui, com muita canseira, muito difícil. A gente pegava malária aqui furava o dedo numa lâmina fornecida para a antiga Sucan, hoje é Funasa. E aquele que estava sem malária levava a lâmina a pé. Eram mais ou menos 3 dias para chegar com a lâmina de volta, com o resultado. E às vezes a gente ia com malária a pé, passando fome, pedindo pela casa dos outros. Levava 2 dias para chegar em Buritis. Quando comprei a mata aqui na época, Buritis era tudo contrato de compra e vendas, não existia órgão público para nos fornecer informações. E daí as terras, as casas, era tudo contratos de compras e venda. Foi aonde eu comprei essa área de terra na época, no contrato de compra e vendas, a mata. Pouco tempo depois, veio os órgãos ambientais dizendo que aqui era uma reserva federal e que a gente tinha que desocupar a área. E eu disse para eles na época, tudo que eu tinha eu apliquei aqui, eu não tenho para onde ir. Sou pai de 6 filhos, 5 meninos e uma menina e não tenho nada.
Aqui a gente vive plantando arroz, a mandioca, o milho, a cana, a banana, etc. Mas a gente não tem dinheiro, a gente colhe aqui só para sustentar o corpo físico. Mas não existe aqui como vender nada para ninguém, porque aqui é um deserto. Então a gente passou uma extrema pobreza aqui no estado de Rondônia. Eu fui multado na época pelo IBAMA, fui processado por desmatamento na área que eles alegavam ser uma reserva nacional do Bom Futuro. Muito bem. Na época, o Altíssimo me mostrou que eles não me tirariam daqui, que eu ficasse aqui, porque eles não conseguiam me tirar. O povo ficou apavorado, muito preocupado, porque eles processaram todo o pessoal da época, as pessoas antigas. Na verdade, para mim, veio uma precatória. Como o Buritis não tinha fora, eu tive que atender a intimação em Porto Velho. Muito bem. Primeiro me intimaram em Buritis, no fórum de Buritis. Depois, que na época não tinha fórum, mas depois eles construíram. Aí quando construíram o fórum, Buriti passou a ser comarca, me intimaram no fórum em Buritis. Como o processo era federal, eles enviaram para a Justiça Federal de Porto Velho. Na época, eles me intimaram em Buritis, inclusive um dia antes que eu fosse atender a intimação, fiz uma lâmina, eu estava com malária. O presidente da Câmara, na época, viu a minha precatória e disse: você arranja um advogado, senão você vai preso. E eu disse: eu não vou arrumar advogado nenhum. Eu vou lá para o fórum atender a intimação sem advogado. Deve arrumar para mim um advogado do Estado. Ele disse: advogado do Estado não defende ninguém, você vai preso. Eu falei: não tem problema, eu me viro diante do juiz. Na época, eu fui para o fórum todo uma roupa simples, porque eu não tinha condição financeira, de chinela havaiana. Cheguei lá, perguntei o guarda aonde ficava a sala do juiz. Ele disse: é uma juíza, ela tem que entrar nessa porta aqui. Aí tinha um banco ao lado, eu sentei e fiquei lá. Eu comigo pensava: eu não posso correr da justiça, estou aqui, eles não vão poder fazer nada comigo. Muito bem. Mais tarde chega um cidadão, pergunta se eu estava precisando de alguma coisa. Mostrei a intimação e disse: eu vim aqui atender a isso. Ele disse: você é o seu Juarez Cardoso Vital? Eu falei: exato. Cadê o seu advogado? Eu disse: advogado de que jeito, moço? Eu moro no mato. Ele falou: eu vou arranjar um advogado para o senhor. Ele me arranjou um advogado que nem bom dia me deu. Apenas me olhou sentado no banco e sacudiu a cabeça para mim, como lagartixa faz. Passado um tempo, o escrivão da juíza veio e me chamou para entrar. Eu entrei, estava um balcão, de jeito que a gente ficava próximo da juíza. Do outro lado tinha um cidadão, calculei, deve ser o promotor de justiça, e era. E do meu lado aquele cidadão que disse que era meu advogado, que nem bom dia me deu. A juíza falou para mim, na época: seu Juarez, o senhor está sendo processado, é um crime ambiental, é um desmatamento na Flora Nacional do Bom Futuro. Eu vou ler o processo, fazer umas perguntas para o senhor não é obrigado a responder, a lei dá o direito do senhor ficar calado, viu, seu Juarez? Muito bem. Ela leu o processo, terminou de ler e me perguntou a mim o porquê de tudo isso. Eu disse: doutora, eu morava na cidade de Ji-Paraná, a situação na cidade se agravou, eu sou casado, pai de 6 filhos, todos de menores,
não tendo condições de sobreviver na cidade, com medo da minha família morrer de fome, eu me apelei para cima de uma terra aonde eu podia plantar, colher e sobreviver dela. Na época surgiu o foco Buritis, eu vim para cá. A senhora acha, doutora, que eu ia pegar a minha única economia que eu tinha na época e colocar a minha família em cima de uma reserva federal? Por causa de quê, doutora? Se Buritis estava em fase de começo, existia várias áreas na mesma distância, no mesmo valor. Por que eu ia fazer isso, doutora? Doutora, eu entrei de gaiata, estou pagando pato e pagando caro, porque lá não tem estrada, lá não tem escola, lá não tem saúde, a gente não tem recurso nenhum do governo, a gente pega malária, leva 2 dias para chegar em Buritis, passando fome, pedindo pela casa dos outros. Diz que o tempo da escravidão acabou, doutora, mas infelizmente eu sou escravo. Doutora, é caótica a minha situação, inclusive estou com malária. Ela falou: o senhor está com malária, seu Juarez? Eu tinha levado o comprovante no bolso da camisa. Aí eu peguei o comprovante e coloquei na palma das minhas 2 mãos, que na época era calo puro, minhas mãos eram grossas de calos, porque eu trabalhava demais. Aí ela correu, o promotor inclusive levantou, correu os olhos, porque ele viu com as 2 mãos abertas, mostrando. Eu coloquei o papel na palma das 2 mãos e mostrei para a promotora. Ela pegou o papel, aí ela relatou, o escrivão escreveu que eu apresentei o problema de saúde, com provas, mãos calejadas, etc., aquilo que eu disse no depoimento. Muito bem. Ela disse: seu Juarez, no ano de 99 para 2000, os fiscais do IBAMA foram lá na propriedade do senhor? Eu disse: sim, doutora. Isso é verdade, seu Juarez? Verdade. Eles estiveram lá, seu Juarez? Tiveram. Seu Juarez, o senhor estava com uma área de 10 alqueires desmatado. Isso é verdade? Verdade, doutora. Só que há um mal entendido. Os 10 alqueires foi um benefício que eu comprei de um cidadão que apresentou apenas como Duvalino e depois eu não o vi mais. Ah, seu Juarez, então quando o senhor comprou tinha essa... Sim, doutora. Muito bem. Seu Juarez, no ano de 2001 para 2002, os fiscais do IBAMA tiveram lá na propriedade do senhor? Tiveram, doutora. O senhor estava com uma área de 35... Eles foram lá, seu Juarez? Foram. Isso é verdade, seu Juarez? Verdade, doutora. O senhor estava com uma área de 35 alqueires desmatado. E aí, seu Juarez? Eu disse: necessidade, doutora. Família grande, doutora. São 8 pessoas para comer. Eu não tenho tecnologia, é tudo braçal, eu não tenho maquinário. Eu fui obrigado a abrir mais um pouco, senão eu não tinha como sustentar a minha família. Muito bem. Aí ela relatou e o escrivão escreveu: seu Juarez, tem uma coisa aqui que eu não acredito que o senhor fez não, porque é muito grave. Ah, seu Juarez, o senhor não fez isso. O senhor fez uma derrubada, um desmate, na beira do Igarapé, do rio Ambição. O senhor não fez isso não, né, doutor Juarez? Verdade, doutora. Eu fui obrigado, doutora. Eu desmatei uma pequena área próximo da minha casa, lugar onde a gente utiliza para lavar roupa, lavar vasilha e tomar banho. Ah, seu Juarez, então é próximo da casa do senhor, bem encostadinho, doutora. Seu Juarez, o senhor é casado civilmente, pai de 6 filhos e sobrevive com todos eles em cima da propriedade? Sim, senhora, doutora. Sou casado civilmente e moro com a minha família lá na propriedade.
Ela me fez algumas perguntas e eu respondi. Ela disse: seu Juarez, o senhor aqui foi só para ser ouvido. O processo do senhor é lá em Porto Velho. Depois o senhor vai ser chamado lá. Passados uns 60 dias eu fui intimado novamente em Porto Velho. Pessoal, a minha luta foi grande, 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 grande. Olha, não é fácil. Passado uns anos, eles vieram para desocupar a área. Dizia que as pessoas teriam que sair, veio todos os órgãos ambientais, ficou na fronteira da área, que a área é enorme, tem até uma cidade dentro da área, a área é grande. Aí na época eles vieram, fecharam todas as fronteiras, Polícia Federal, Polícia Ambiental, CMBio, todos os órgãos do governo, do meio ambiente. Fora isso, eles me davam papel direto, era Polícia Federal, IBAMA, CMBio, Polícia Florestal, na minha casa direto, me dando 30 dias para sair, para desocupar, etc. Mas daí, por último, eles vieram e fecharam a área. E disseram, colocaram barreiras em todas as entradas da área, que são várias entradas, que a área é enorme. E que os rebanhos que tinha na área ia ficar para pagar o desmatamento, os danos ambientais, e que o povo teria que sair sem nada. Aí foi aonde nós saímos por uma entrada que eles não sabiam, e fechamos a BR lá no Triunfo, próximo a Porto Velho, 4 dias e 4 noites. Não foi fácil. Inclusive foi lá nessa BR que eu conheci o Ezequiel, que também tem uma área de terra nessa área, só que muito distante da minha propriedade, porque a área é enorme. Muito bem. Com muita luta, com muito sofrimento, eu acabei com o processo. Hoje eu não tenho mais nenhum processo sobre isso. E consegui vencer. Inclusive, quando eles montaram as barreiras lá na fronteira, eu cheguei lá dentro da barreira e disse assim, isso depois que nós já tínhamos fechado a BR, foi impressionante. Eu cheguei lá na barreira e disse para a Polícia Federal, IBAMA, para todo mundo que estava lá, porque eu não tenho medo de falar não. Eu cheguei e disse, olha, a culpa de toda essa situação aqui é do IBAMA. Aí o cidadão gritou comigo e falou assim, o que o senhor está dizendo? Eu falei, toda essa situação, a culpa é do IBAMA. Porque, veja bem, eu já provei na Justiça Federal que eu não sou grileiro de terra, eu comprei. E o mesmo dinheiro que eu comprei aqui, eu poderia ter comprado em outro lugar. Porém, se a área era uma reserva federal, por que o IBAMA não colocou placa? Não fez picadão e não colocou fiscalização para cuidar da área? Se o governo deixou a área ao léu, abandonada, não cuidou, o problema é dele. Eu não sou nenhum adivinhão. Agora ele vai me tirar daqui, sabe quando? Nunca. Não existe lei para me fazer sair daqui banando as mãos. Aí uma mulher do fórum que estava lá, que eles vieram com a equipe muito bem montada. Ela falou, eu também acho. E daí rolou e vem rolando. Pessoal, quando eu digo que eu já sofri demais, eu não estou mentindo. Não. Aí, passado um tempo, no final, o juiz não acreditou que eu morava no mato, devido à forma de eu expressar lá em Porto Velho. Ele mandou 3 oficiais de justiça na minha casa, 2 homens e uma mulher. Eles vieram, na época não tinha estrada, era difícil para chegar aqui. Um caminhão toureiro, para andar 56 quilômetros, ele saía de manhã e chegava meio-dia, não tinha estrada, era buracos, valas, era feio. E daí, eles vieram, almoçaram no vizinho para trás, e já informaram quem era a minha pessoa, e chegaram, seu Juarez, o senhor é um herói num lugar desse aqui, tarará. Eu falei, mas vocês não vieram trazer intimação para mim de novo, não. É uma intimação para o senhor ir em Porto Velho. Eu disse, gente, vocês querem acabar comigo? Vocês querem me matar? Porque da outra vez que vocês me intimaram, eu falei, aqui não existe dinheiro, aqui tem mandioca, tem banana, tem cana, tem as coisas que a gente planta para sobreviver, mas dinheiro aqui não existe.
Aí vocês vão obrigar eu ir em Porto Velho de que jeito? Da outra vez que vocês me intimaram em Porto Velho, eu dei sorte que eu peguei uma carona até Ariquemes. Eu passei a noite na rodoviária em Ariquemes porque não tinha dinheiro para ir para o hotel. Eu fui em Porto Velho e voltei só com o dinheiro da passagem. Eu cheguei em Buritis varado de fome. Vocês querem acabar comigo? A mulher oficial de justiça gritou, para, seu Juarez, senão eu vou chorar aqui. Aí olhou para o outro e disse, colega, nós não vamos deixar essa intimação com o senhor Juarez. Senhor Juarez, o senhor pode dar uma assinatura para nós? Eu disse, sim. Ela pegou, virou a intimação, me pediu para assinar nas costas, assinei. Aí o oficial de justiça disse, o dia que o senhor for em Buriti, o senhor vai lá no fórum tomar um cafezinho conosco. Tudo bem. Aí eu fui lá, o dia que eu fui em Buriti, eu fui lá, encontrei ele dentro do fórum, falei, eu fiquei preocupado. O que os senhores fizeram com aquela intimação? Porque o Ibama é inimigo número 1 da gente. Uma mentira dele vale por 1000 verdades minhas. Eles são os donos da verdade e a gente é mentiroso. E daí eu fiquei preocupado. Daí disse, não, seu Juarez, nós fizemos um documento bem feito aqui, mandamos para o juiz federal, dizendo que estivemos na propriedade do senhor, ficamos admirados da família grande do senhor, um pessoal trabalhador, ficamos perplexos no lugar sem estrada, sem escola, de difícil acesso, sem nada. E problema de saúde, nós mandamos para o juiz. E o que nós fazemos aqui, seu Juarez, é bem válido, tá? E daí foi aonde foi arquivado o processo. Gente, quando eu disse que eu tenho sofrido muito desde criança, eu não estou mentindo. Eu sei o que falo.